Bom, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem aí, trabalhando, muita gente trabalhando de home office, outros tendo que ir para os seus escritórios aí, cumprir algumas tarefas. Espero que nesse traslado aí tenham se cuidado, todos estejam bem, com muita saúde. É um momento desafiador para todo mundo. Quero agradecer aqui todos os nossos clientes que estão aqui presentes hoje na nossa live, nossa masterclass aqui, que é super importante. É um material que a gente vem trabalhando com muito carinho há alguns anos. Quero agradecer também a todos os profissionais do mercado que também estão aqui para aprender um pouco mais, para sair um pouquinho do dia a dia e ouvir o outro lado da moeda. É sempre bom entender a visão dos investidores, né? Como esse mercado pensa, como esse mercado se comporta, da ótica do grande investidor, né? Volta o mercado imobiliário, alguns dados importantes. O valor dos ativos imobiliários no mundo, eles giram em torno de 228 trilhões de dólares. É a base da economia mundial em diversos segmentos, né? Segmento residencial, que é a boa parte dele, que é basicamente 60% de todo esse ativo, os comerciais, logística, rural, toda a área rural que a gente esquece, muitas vezes a gente deixa de lado, lotes e tudo mais. Então, é uma economia extremamente vibrante, né? Os ativos imobiliários estão presentes basicamente na vida nossa, no dia a dia, né? Nesses momentos de quarentena, é onde a gente tem a maior proximidade com o nosso próprio ativo, seja o ativo que a gente adquiriu para uso, seja aquele ativo que a gente está alugando, aquele ativo que nós investimos está nos gerando renda, mesmo em momentos mais complicados. Então, os ativos imobiliários, eles tendem a se valorizar muito, e a gente vai falar um pouco, eu vou ensinar um pouquinho vocês da mentalidade desse grande investidor, desde a cabeça, né? Esse mindset funciona desde a cabeça dos grandes fundos mundiais até, obviamente, o comprador do seu primeiro imóvel para investimento, né? Então, basicamente, o mindset é o mesmo, não muda nada. Obviamente, as escalas são diferentes, as fontes de recursos financeiros são diferentes, mas o mindset, a forma de agir, a forma de enxergar é a mesma. E a gente vai falar aqui sobre isso, a gente vai falar sobre alguns detalhes, alguns aspectos comportamentais, principalmente, deste investidor, né? Como ele se comporta no mercado financeiro. Tem muita gente que fala sobre isso no dia a dia, com muita propriedade, mas quando a pessoa quer entrar no mercado imobiliário, eu tenho certeza que quase 90%, para não falar 100% das pessoas que investem gostariam de investir no mercado imobiliário. Muitas vezes não sabem como, têm receio, não sabem como que começam. O mercado imobiliário muitas vezes assusta algumas pessoas para falar, poxa, é um mercado que eu não conheço muito bem, é um mercado que exige muito dinheiro. E a gente vai falar um pouquinho aqui de como investir, e a gente vai fazer algumas etapas. Falando um pouquinho do cronograma, primeiro eu vou fazer uma apresentação minha, para quem não me conhece. O Augusto vai fazer uma apresentação dele e o Marcos Araújo vai fazer uma apresentação dele rapidamente. Vamos começar com a parte teórica da aula, no passo a passo teórico, e vamos depois fazer com vários inputs do Marcos Araújo, que é um pesquisador extremamente respeitado na área imobiliária, com vários inputs, inclusive algumas definições dele, e uma jornada do investidor, quer dizer, a parte prática que o Augusto vai realizar com todos vocês. É natural terem dúvida, é natural que você queira pensar um pouco como você agiria diante das situações,
mas a gente tentou colocar da forma mais prática. Tá? Eu fiz esse material com base na minha experiência. Meu nome é Carlos Fernandes, sou o diretor comercial da Vitacom, tenho 20 anos, mais de 20 anos de mercado imobiliário, estou completando 21 anos de mercado imobiliário neste ano, com o cumprimento do nosso Covid-19. Né? Estou muito feliz com isso, que seja um ano desafiador. Né? Obviamente, a gente tem a questão muito ruim da saúde das pessoas, mas é um mercado muito dinâmico, que oferece uma segurança muito grande. Então, já fui diretor de grandes empresas mundiais, sou fundador de uma startup de coworking chamada Desker, entrei no time da Vitacom há quase 3 anos, e a gente vem aí reinventando muito a forma de agir, né, diante dos cenários do dia a dia, muita inovação. Quem conhece, quem investe, a gente tem diversos clientes nossos aqui que são os nossos investidores. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. E os profissionais todos super qualificados da área também estão aqui aprendendo um pouquinho mais, ouvindo um pouco mais, e também quero agradecer vocês novamente. Tive muitos inputs ao longo do tempo com diversos tipos de investidores dos mais qualificados, níveis mundiais, com alguns trilhões de dólares em investimentos imobiliários, negociando, entendendo, vendo como eles fazem as suas aplicações, como eles fazem os seus investimentos, qual é o objetivo deles, como eles pensam, como eles agem no dia a dia. E isso, com os maiores players do mundo, eu posso falar que já estive em sala em grandes negociações, investimentos basicamente Brasil inteiro e alguns países também fora do país, principalmente Estados Unidos. Me especializei muito no mercado imobiliário, sempre trabalhei na área dentro da incorporadora. Nunca trabalhei em imobiliária, eu não sou corretor de imóveis, apesar de adorar os corretores de imóveis. Sempre tive muito relacionamento com todos os corretores de imóveis. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tem gente aqui falando que está com volume baixo. Não sei se sou eu, não sei se são vocês que estão com volume baixo nos computadores ou nos celulares. Melhorou? Tá bom? Então tá bom. Vamos lá. Eu vou segurando o fone aqui para facilitar. Ótimo, todo mundo falando que está bom. Excelente. Então eu sei que já não é um problema no meu equipamento, né? A tecnologia tem dessas também. Trabalhei com grandes fundos, com aplicações de centenas de bilhões de reais no mercado, principalmente trazendo dinheiro para o mercado brasileiro. Isso me deu uma experiência muito grande de entender como funciona o mindset. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade dos nossos réis mortais aqui. Estamos aqui nesta sala de aula com quase 500 pessoas. Eu também conversei, negociei, tratei com grandes investidores nacionais, com grandes investidores profissionais brasileiros muito fortes, com mindset totalmente coerente com o que acontece no mundo, com os melhores investimentos. A forma que eles pensam, a forma que eles calculam, a forma que eles enxergam o mercado, como eles pensam para as finanças deles. Isso é uma coisa que sempre me impactou muito. Como eles enxergam o investimento imobiliário, o quanto eles aportam do portfólio de investimento deles, o quanto eles aportam nos investimentos deles comparado com a carteira inteira que eles têm. Quer dizer, muitos deles com rendas variáveis, muitos deles investem também nos próprios negócios, empresários, grandes empresários, e muitas pessoas que investem também são os seus primeiros investimentos, pessoas menores, executivos de empresas, diretores de empresas, gerentes de empresas, pessoas que estão querendo colocar o seu dinheiro no mercado imobiliário, entendendo a funcionalidade desse mercado. Então, eu bolei esse material nos últimos... Basicamente, ele tem aí desde a minha experiência aí dos últimos 20 anos, uma experiência na prática. Não é um material de universidade, de pós-graduação. Então, ele é um material efetivamente que funciona e que a gente aplica no dia a dia
nos nossos trabalhos. Eu aplico isso no dia a dia, no meu dia a dia, como investidor que sou, e continuo trabalhando no dia a dia no próprio cenário da Vitacom, atendendo investidores, entendendo como eles pensam, entendendo o que eles, a forma que eles querem ser tratados, a forma que eles querem ter a informação, e a forma que eles se posicionam. Então, se você é investidor, se você é o nosso cliente, ainda não é cliente, em breve será o nosso cliente. Aqui eu estou falando uma coisa totalmente isenta da companhia. Eu estou querendo fazer com que vocês consigam entender como investir nesse mercado e ganhar muito dinheiro com ele nos próximos 10, 20, 30 anos. Tá bom? Vou passar aqui a bola para o Augusto para ele se apresentar e depois para o Marcos Araújo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigado pela participação de todo mundo. Meu nome é Augusto Mergulhão. Eu sou gestor comercial da Vitacom junto com o Carlos. A gente tem um desafio grande de reinventar a história da moradia em São Paulo e no mundo. Faz 2 anos que atuo na Vitacom, 12 anos de mercado, muitos lançamentos em várias regiões da cidade, do estado de São Paulo. E a gente aceitou um grande desafio nesse momento de reinvenção das pessoas, de que a Vitacom, além de uma grande plataforma de investimento, ela pudesse se transformar numa grande plataforma de geração de conteúdo. Prover informação, prover conteúdo é o melhor papel que a gente pode adotar nesse momento e é a melhor contribuição que a gente pode dar para a nossa comunidade. Seja você cliente, corretor, dono de uma imobiliária, é extremamente importante que esse ciclo de evolução seja contínuo e acompanhado por todos nós. Agradeço novamente todo mundo pela presença. Daqui a pouco a gente já entra no conteúdo. Deixa o Marcos Araújo se apresentar, que esse cara é conhecido como Vamos lá. Bom, gente, eu sou estatístico de formação, tá? E eu atuo há 25 anos no setor imobiliário. Eu criei uma empresa chamada Data Store em 1994, uma empresa de pesquisas de mercado, tá? E essa empresa realmente ela se espalhou pelo Brasil inteiro. A logística em Campinas, por incrível que pareça, favoreceu, principalmente com a chegada da Azul, onde nós temos 70 voos partindo de Viracopos para as cidades brasileiras, e a gente conseguiu colocar o nosso método no Brasil inteiro, em pequenos e grandes incorporadores por todo o país. Isso acabou gerando, gente, para vocês terem uma ideia, a quantia de 610 bilhões de reais em produtos imobiliários que já passaram por testes em pesquisas de campo com a minha empresa. Então, é uma quantia realmente muito grande, tá? São quase 300 milhões de metros quadrados que já foram testados e foram lançados no mercado ou não, dependendo do resultado da pesquisa, para isso que ela serve. Só que isso trouxe também uma grande experiência, né? Esse valor é atualizado agora, nós atualizamos em função da pandemia, um acervo de dados muito grande. Nos últimos 3 anos, eu realizei 120 palestras em todo o Brasil, presencial, para mais de 25 mil pessoas. E isso tudo eu acabei colocando num livro que acabou de ser lançado, um livro muito bacana chamado Meu Imóvel, Meu Mundo. Essa tela aqui atrás de mim é a capa do livro. E o livro, para vocês terem uma ideia, ele teve aí a apresentação de Augusto Cury, com o nome na capa dele. Eu enviei o livro para ele, ele achou super legal, escreveu uma apresentação sobre o livro e sobre a minha pessoa. É o escritor mais lido do país nos últimos 10 anos, com mais de 25 milhões de cópias já lidas em todo o mundo. Tá? E enviei também o livro para o Alexandre Frankel, da Vitacom, CEO da Vitacom e da House. O Alexandre me escreveu o prefácio do livro, e a primeira orelha do livro é de Romeu Chapchap, que é considerado o decano do setor imobiliário no Brasil. Então, toda essa experiência em contato agora, nesses últimos 30, 40 dias de pandemia, eu já passei de 12 mil pessoas ao vivo comigo, em várias lives, e eu estou aqui para disponibilizar para vocês essa noite esse conhecimento para ajudá-los aí nessa grande missão de encontrar os melhores investimentos. Legal, Marcos, muito bom. Seja bem-vindo aí ao nosso time aqui. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. Vamos começar agora a parte de conteúdo teórico. Vamos lá, Valdir.
Bom, primeiro, a parte mais importante para se desenvolver, para você se desenvolver como um grande investidor imobiliário, é muito diferente você ser um investidor totalmente financeiro de ser um investidor imobiliário profissional. São figuras diferentes, são pensamentos diferentes, são lógicas diferentes. Muitas delas se completam, se esbarram dentro do mercado, mas são lógicas diferentes, tá? Então, quando você está olhando dentro de um negócio imobiliário, principalmente, vamos falar aqui sobre a pessoa física que quer pensar em ser um investidor imobiliário, e essa é a ótica que a gente vai seguir a partir de agora. Esse mesmo material a gente tem também para pessoas jurídicas, para family offices e para outras estruturas mais organizadas de sociedade investidora, tá? Então a gente resolveu aqui colocar uma linguagem um pouco mais simples para o investidor que é a pessoa física normal, investidor, tá bom? Então, primeira coisa é a visão de longo prazo. Sempre visão de longo prazo, é visão de médio e longo prazo, é um olhar de 5, 10 anos. Então, essa é a primeira parte, é a primeira forma que você encara o seu investimento imobiliário. É nunca olhar este mês, daqui a 6 meses, mas está tendo uma pandemia, não, mas no final do ano. Não é esse o mindset do investidor imobiliário profissional. É sempre olhar o médio e longo prazo. A gente trata de uma maratona, fazendo uma analogia com corrida, para quem gosta de correr, com uma maratona e não com 100 metros rasos, né? Não tem pressa de chegar, porque você vai conseguir atingir o seu objetivo como investidor imobiliário profissional. A gente está olhando, como se fala em inglês, o long run. A gente está olhando o circuito grande. A gente está olhando lá na frente, a grande colheita. E é ali que a gente vai pensar. Quando a gente fala de investidor imobiliário, a gente está falando de construção de patrimônio. Construção de patrimônio leva tempo, né? Então, essa história de ficar milionário do dia para a noite, ou a pessoa é extremamente genial, né? Eu não conheci nenhum gênio desse ainda. Se um dia tiver alguém, eu gostaria de conhecer. Mas geralmente está ligado a você ganhar o seu dinheiro dentro daquilo que você faz e investir bem o seu recurso, né? Então, se trata de uma maratona. Enxergar como um negócio. Se você quer ser um investidor imobiliário profissional, se você quer ganhar realmente dinheiro com isso, você precisa enxergar isso como um negócio, tá? A gente vai entrar mais a fundo nisso também. Não rasgue dinheiro. Não se trata de comprar. Quando você vai fazer um investimento, você não vai estar comprando para você está investindo. Então, não importa se você gosta ou não gosta, importa se o investimento é bom, tá bom? Dinheiro é rei. Dinheiro é rei. Você é um investidor, você tem o dinheiro e você tem que alocar onde ele melhor te atende, né? E principalmente em momentos como esse, é mais importante ainda. Então, você tem o dinheiro na mão, o recurso é seu, proveniente dos seus esforços, da sua empresa, ou de outras fontes, ou de uma herança, não importa. O dinheiro é rei. Ele tem que valer dinheiro, ele tem que valer mais dentro daquilo que você vai investir, tá bom? Quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de algo mais amplo. A gente não está falando só de apartamento ou só de sala. A gente está falando do conceito amplo de investimento imobiliário, tá? Que a gente vai entrar nisso mais para frente. Outra coisa, né, é o conceito de imóvel para uso. Imóvel para uso não é investimento. Então, isso é outro assunto que a gente vai entrar também na nossa masterclass. Pode passar. Então, como que você inicia seu investimento na prática? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é escolher a incorporadora certa, a empresa certa, ou o vendedor certo, porque você pode estar comprando de uma pessoa física, de um terceiro, você pode estar comprando de alguém que não é profissional dentro da área imobiliária, né? Você está comprando pensando em investimento, mas a pessoa que está te vendendo não é um investidor, né? Então, um exemplo prático, você está comprando um apartamento pensando numa locação de uma pessoa que morava nesse apartamento e que, na verdade, a cabeça dela não era nem nada de investimento.
dessa pessoa que você tem que conhecer. Obviamente, toda a parte jurídica, né? Você tem que conhecer se a documentação do imóvel está livre e desimpedido, se ele está liberado para você poder usufruir. Então, isso que você precisa escolher. E dentro de uma incorporadora, de uma desenvolvedora, de uma construtora, de uma loteadora, e assim vai, é importante entender quem está por trás. Quem que é essa incorporadora? Quem é essa desenvolvedora? Né? Quais são os projetos que ela tem feito? O que ela tem feito nos últimos 5, 10 anos? O que ela tem entregue? Ela tem entregue? Né? Então, algumas perguntas que você tem que fazer nesse momento. Né? Primeiro, qual que é o histórico dessa empresa que você está entrando? Então, imagina um mindset do investidor que ele vai colocar o recurso dele, ele tem que entender onde ele está colocando esse recurso. Qual é o histórico dessa empresa? Quem são as pessoas que estão nessa empresa? Né? Quem está por trás dessa empresa? Quem são os executivos? São pessoas no mercado, são pessoas que estão enxergando tendência de mercado. Né? Então, se você está falando de um mercado mais tradicional como um comercial, ou como um residencial, ou como loteamento, essas pessoas estão entendendo qual é o dinamismo, né? Um loteamento está entendendo qual é o dinamismo da cidade onde ele está vendendo, para onde a cidade está crescendo, qual é a necessidade da cidade. Se for um apartamento, quer dizer, a população, a demografia, para que lado está indo, quem é o usuário, né? Tudo isso você tem que saber. Quais são as soluções que ela entrega para melhorar o resultado do seu retorno? Quer dizer, ela está entregando soluções para hoje ou ela está entregando soluções para quando você tiver lá o seu imóvel pronto para poder te gerar rentabilidade? Né? Tudo isso você precisa entender. Para quê? Porque você tem que evitar furadas e inventar aventuras. Evitar aventuras. Você não pode entrar nessa. Não é um momento, o investidor imobiliário profissional, ele também, nesse mindset, ele trabalha exatamente o investidor, que nem um investidor financeiro, né? O conservador. Podemos usar o conservador. Ele evita furada. O que ele investe é naquilo que é certo. Então, é nas empresas certas, que tem lastro, que tem entregas, né? Que tem histórico, que tem pessoas que sabem fazer produtos, que vão entregar com qualidade e assim por diante. Tá bom? Então, veja os imóveis como um negócio. Mas como assim? O maior defeito, o maior problema de um investidor amador, que ainda não se tornou profissional, é enxergar aquele investimento dele não como um negócio. Simplesmente ele está falando, poxa, eu estou comprando aqui uma sala comercial para alugar, estou só comprando aqui um apartamento para alugar, eu estou comprando aqui um lote para esperar valorizar e vender, é isso que eu estou fazendo. Isso é um erro. Você tem que enxergar como um negócio. O que você tem na mão é um negócio, você tem dinheiro. E no mercado imobiliário, dinheiro é rei, lembre disso. E outra coisa, qualquer coisa que você vai investir no mercado imobiliário, são valores altos. Né? A gente está falando aqui de valores altos no mundo geral. Né? Você tem a opção, obviamente, de investir em papel, que você tem investimento de fundo imobiliário a partir de R$1.000, por exemplo, mas geralmente os investimentos imobiliários eles são pesados. É o que se chama no mercado de cash intensive. É muito dinheiro que você tem que pôr na frente. Então você enxerga isso como um negócio, né? Mesmo que seja o seu primeiro investimento, não importa, né? O imóvel para uso próprio não necessariamente é um investimento. Né? Ele não é um investimento. Né? Com certeza ele é um baita de um lastro real. Né? Você tem lá um apartamento, uma casa própria, quitado, se estiver financiado, não é. Quitado é um baita de um lastro. Excelente lastro. No momento, de repente, que você precisar vender, é ótimo, é importante. Você tem que ter isso daí também. E ninguém descarta a opção de você também ter algum imóvel para uso. Pode ser na sua loja, pode ser no seu negócio, pode ser uma fábrica. Né? A gente tem muitos investidores aqui que são donos de fábrica, de indústrias. Eles têm a indústria no nome dele, é o grande lastro que ele tem na cabeça dele. Entre, obviamente, algumas pessoas que dizem que seria melhor ele alugar, mas ele não é um investimento, mas ele é um ótimo lastro. Tá? Só é investimento se o ativo imobiliário que você tem, ele vende, você está pondo para vender, para gerar valorização, ganhar a valorização,
ou se você aluga. Não tem saída, não tem segredo. Você tem que ter rentabilidade disso, né? Entenda os números por trás do investimento imobiliário, né? Quais são os números? O que ele vai te entregar? Você está colocando R$100 mil em determinado imóvel, o que ele vai te entregar de volta? Né? Qual é o potencial de rentabilidade dele? Qual é o potencial de valorização dele? Né? Então, conheça os fundamentos. Você tem que conhecer os fundamentos. Né? Você está colocando dinheiro hoje para receber um imóvel que seja, imaginando um imóvel na planta, para receber daqui a 1, 2, 3 anos. A obra é uma obra de qualidade, quer dizer, você vai entregar, você vai receber essa obra, aquilo que você está concretizando aquilo da maneira correta, né? O público da região que vai utilizar o seu imóvel, qual que é a população flutuante, qual é a população fixa, quais são os preços de locação dos últimos 5 anos, nunca menos que isso, né? O outro erro é as pessoas vão investir no negócio de médio e longo prazo e olham o curto prazo para fazer suas análises. Isso é um erro. Então, um investidor profissional, ele olha os últimos 5, 10 anos, porque ele vai projetar para os próximos 5, 10 anos. Essa é a lógica. Então, não adianta ele olhar hoje no coronavírus e falar assim, poxa, o preço caiu. Não confundir preço com valor. São duas coisas completamente diferentes, preço e valor. Então, você, na sua análise de investidor, você pode estar pagando um preço em que o valor é maior ou o valor é menor. Não importa. Nós sabemos que o mercado imobiliário, o imóvel, ele valoriza ao longo do tempo. Né? Essa é uma realidade. Né? Isso é uma realidade principalmente se você enxergou o imóvel como um negócio. Se você não enxergou ele como um negócio e simplesmente eu estou comprando ali uma salinha para colocar para alugar, provavelmente você vai ter problema. Dica, né? Fica a dica aí para vocês. Grande parte das informações estão na internet. Você consegue pesquisar basicamente tudo sobre o seu imóvel, a região, tendência de mercado, tudo o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos, tudo sobre a população fixa, flutuante, se vai ter uma indústria que vai ficar perto do seu galpão logístico, se vai ter uma escola perto do seu loteamento, se vai ter um metrô perto do seu estúdio, né? Se aquele shopping que estava em obra ele vai entregar realmente junto com o seu empreendimento, junto com a sua entrega. Né? Está tudo na internet. Né? E outra coisa, pegue a opinião das pessoas que frequentam, moram, trabalham, investem na região. Essas pessoas que estão ali são profundas conhecedoras na prática do que acontece na região. Obviamente, elas não vão te dar 100% das informações, elas não vão conseguir enxergar o que está para o futuro, mas elas conseguem te dar uma boa informação. Então, veja os imóveis como negócio. Algumas perguntas fáceis para você fazer. A demanda da região para compra ou locação, qual que é? Né? Qual que é essa demanda? Preços de imóveis similares estão subindo no prazo de 5, 10 anos? Eles estão caindo no prazo de 5, 10 anos? Sempre prazo de 5, 10 anos. Nunca prazo de 6 meses, de uma semana. Ah, não, mas tem uma senhora lá no prédio lá que está vendendo com 20% a menos. Não importa, não confunde preço com valor. O valor no mercado imobiliário é o que vale mais, e não o preço. Tá? Isso é uma coisa importante, e isso é a mentalidade dos grandes investidores. Por isso que sempre ganham dinheiro. Não é à toa que as maiores fortunas do mundo são lastreadas em imóveis. Tem muitos imóveis. As grandes famílias, grandes fortunas, todas elas são investidoras assíduas, frequentes de ativos imobiliários, sejam qual for, tá? Qual é a infraestrutura da região, né? Qual é o público do imóvel, né? E aqui tem uma dica aqui do nosso mago aqui, do Marcos Araújo. Marcão, qual é a dica aqui? Você colocar tirar do mute. Lá. Olha só, gente. A demanda imobiliária brasileira, ela está extremamente
se comportando de forma estável e crescente. E uma grande transformação está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o nosso país ele vem com uma característica muito interessante, que eu vou citar aqui para vocês, que é o crescimento, né? O crescimento demográfico, o crescimento populacional. Na década de 70, em 1970, tá, nós tivemos um crescimento de 33,1% em relação à década passada. Ou seja, o país aumentou em 10 anos, em termos de demografia, quantidade de gente, 1/3, tá? 33,1%. Quando nós chegamos em 2010, tá? Ou seja, há 10 anos atrás, para vocês terem uma ideia, nós chegamos com 12,5% de crescimento. Isso é muito interessante. É esperado para o novo censo um número em torno dos 10%, certo? Então, o que a gente vem observando? Que o país continua crescendo, né, de forma muito interessante. Estamos hoje, tá, gente? Hoje com 211 milhões de habitantes, enquanto em 1970, quando nós tivemos o nosso maior crescimento, para vocês terem uma ideia, nós éramos 94 milhões de pessoas. Foi até cantado na música do tricampeonato, né? 90 milhões em ação. Olha que coisa curiosa. Então, hoje nós estamos com 211 milhões de habitantes, continuamos crescendo, mas de uma forma diferente agora. Nós estamos crescendo porque as pessoas estão vivendo mais e não porque elas estão reproduzindo mais. Então, crescimento 1970, populacional, demográfico, 33%, 94 milhões de habitantes. Hoje, 211 milhões de habitantes, com um crescimento esperado para o novo censo por volta dos 10% ou menos. Agora, chegamos a 200 milhões de habitantes. Então, o que está acontecendo na realidade, gente? Pessoas que reproduzem menos, com quantidade de filhos menor, tá? Ou seja, a quantidade de filhos está diminuindo e, de forma muito interessante, nós temos as pessoas vivendo mais. Será que nós conseguimos puxar aí, Carlos, uma apresentação que eu deixei com vocês sobre esse quadro? Conseguimos colocar ela na tela, pessoal? Eu acho que essa apresentação vai ficar lá no último, viu, Marcos? Bacana. Então, tá bom, fechou. Então, vamos lá. Então, vamos falar de dica. Então, é o seguinte, não dá para você olhar nada a curto prazo. É isso que eu estou falando, entendeu? Então, para fechar aí essa visão dessa dica, pessoal, é que você tem que observar o movimento de longo prazo, tá? Então, essa é a dica que eu vou falar aqui para vocês nesse ponto, para que o Carlos possa continuar e, ao final, eu vou mostrar esses dados de forma mais ilustrativa numa apresentação. Vamos para frente. Não olhem nada a curto prazo. A curto prazo, você não enxerga absolutamente nada. A longo prazo, você tem uma visão muito mais ampla e segura dos movimentos. Vamos lá, Carlos. Bom, Marcos. Vamos lá. Invista no que conhece. Poxa, mas invista no que conhece, Carlos? Eu estou fazendo meu primeiro investimento imobiliário. Ótimo! Se você seguir o passo a passo aqui, você vai conhecer muito o mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é difícil de se conhecer, de se entender a dinâmica. Basta fazer a lição de casa e as etapas que a gente está falando aqui nessa Masterclass. Então, nunca invista numa empresa, produto e região que você não conhece. Poxa, mas se eu nunca investi nada, como é que eu vou conhecer isso? Você vai pesquisar, você vai em fontes confiáveis, pessoas confiáveis e estudar aquilo, né? Quando você fala de produto ou região, é muito importante você entender, porque está totalmente ligado à demanda, que vai te gerar uma rentabilidade ou que vai valorizar o seu ativo nos próximos 5, 10 anos. Então, na hora que você conhece aquilo que você está investindo, você consegue ter uma dimensão muito maior, tá? Então, é importante. Então, imagine o seguinte, você não vai precisar ser especialista no mercado imobiliário para fazer esse investimento, talvez, se você quer ser um pequeno investidor.
né? Quer ganhar dinheiro, mas quer ser um pequeno investidor. Só que você precisa sim fazer a lição de casa e entender a empresa que você gostaria de investir. Então, selecionar 2 ou 3 empresas que são as melhores, o tipo de produto que você vai escolher para você poder investir, se tem demanda, se não tem demanda, e região. Obviamente, se você está falando de uma localização muito prime ou de uma empresa notoriamente conhecida que está colocando um empreendimento, algum tipo de investimento numa locação muito prime, isso facilita a sua análise, né? Então, imagina, nós estamos aqui em São Paulo, eu sei que tem muita gente aí do Brasil inteiro, nós estamos aqui em São Paulo, se a gente está falando aqui de Oscar Freire e de Faria Lima ou de Avenida Paulista, todo mundo conhece, né? Então, se você é investidor que mora em Manaus e quer investir num mercado como o de São Paulo, seria o ideal você investir nessas avenidas que são conhecidas, que você sabe o histórico dela, quem passa, qual que é o público, a demanda por trabalho, empresas que se instalam, o mercado, as infraestruturas, os mercados, o metrô, ou seja, tudo que está acontecendo no entorno. Então, isso facilita. Então, isso daí é uma coisa muito boa. E outra coisa, você também pode, para o seu projeto de pesquisa, de entendimento e de análise, escolher um profissional para poder te auxiliar. Então, se for um papel, que você estiver comprando um papel, por exemplo, um fundo, ou se você estiver comprando, participando de uma sociedade, de uma empresa via private equity, que é um pouco que o Augusto vai falar lá na jornada dele como investidor, né, o raciocínio dele como investidor. Então, se você vai investir tanto em fundo imobiliário quanto diretamente, às vezes, num negócio de incorporação, a gente tem muitos clientes aqui que são investidores nossos nisso, você tem que escolher os melhores para te atender, porque esse assessor financeiro vai te dar as melhores informações para a sua tomada de decisão, sem você correr risco, né? E, por outro lado, se você estiver investindo em tijolo, você tem que pegar um corretor de imóveis que conheça muito sobre aquele determinado mercado, que possa te auxiliar a tomar a melhor decisão. Tá? Ele pode ser extremamente importante, ambos. Ele pode entender o seu perfil é mais arrojado, seu perfil é mais conservador, é o seu primeiro investimento, não, você já está cansado de fazer investimentos imobiliários, mas você quer conhecer um pouco mais sobre aqueles detalhes, ótimo, o investidor tem que procurar um profissional qualificado. Não é tudo o profissional qualificado, né? Na verdade, você tem para você poder aprender e até argumentar, e a outra metade, sim, é o seu profissional te atendendo com alto nível de qualidade, né? Então, invista no que você conhece, né? Conheça os detalhes do negócio, né? Então, isso é algo importante também, né? Dentro dos detalhes do negócio, conhecer. Se você já conheceu a empresa no trabalho anterior que você fez, no estudo anterior que você fez, se você sabe que a obra é uma obra de qualidade que você vai receber, ou se o empreendimento está pronto e você conseguiu verificar em loco, ou colocar alguém para verificar aquilo para você, de repente um outro tipo de profissional, por exemplo, um engenheiro que possa ir na obra e te dar um parecer de que a obra está em excelente estado, foi muito bem construída, os materiais de primeira, então você realmente está apto, né? Porém, a decisão deve ser sua, né? Deixa a emoção de lado, você não pode pensar como se estivesse comprando algo, por exemplo, para você morar. É uma relação diferente. Então, imagine o seguinte cenário, eu vou fazer uma analogia com o mercado financeiro, imagina que você gostaria de investir na Petrobras, né? O que você vai conhecer da Petrobras? Você tem que conhecer primeiro que a Petrobras é uma empresa super sólida, que basicamente faz extração e distribuição e outras coisas relacionadas à matéria-prima de petróleo. E você não precisa ser um grande entendedor de petróleo, né? Mas você sabe que tem demanda. A demanda caiu, a demanda não caiu, mas você, obviamente, está olhando aí o longo prazo. Você sabe que o mundo é dependente de petróleo. Agora, você não precisa gostar de petróleo, né? Inclusive, eu ouço muito isso. Poxa, mas eu não gosto, né, de petróleo. Eu acho que o petróleo
não é bom, não é bom para o meio ambiente. Não necessariamente você precisa gostar, você até pode tomar a decisão de não investir por algum motivo desse, mas não é uma decisão financeira, não é uma decisão de investimento. Então não pense como se você fosse investir para você colocar, se for uma loja, vou colocar a minha loja lá, o meu negócio lá. Não pensa nisso, porque o que você está pensando aqui, o que você está refletindo aqui é como ganhar dinheiro com esse ativo imobiliário e não como usar. Então, o andar é baixo, o andar é alto, e tem vista para um lado, tem vista para o outro. E aí depende do lugar do Brasil que você está, pode ser bom ou ruim, face sul no norte é bom, face norte é ruim, aqui é o contrário, face sul é ruim. Esquece isso. O que importa é o quanto de rentabilidade você vai ter nesse negócio, o quanto de valorização você vai ter no negócio. Se os fundamentos estiverem certos, vai lá e fecha negócio. Vai lá e fecha negócio. A decisão é sua, né? Deixe de lado o seu instinto. Investimento, né? Fica a dica. Eu não moraria aqui, esse tipo de coisa, eu não colocaria meu negócio aqui. Esquece. É frio. Estamos falando de negócio. Tenha sempre em mente o risco também de perder no curto prazo. Poxa, Carlos, mas você falou que o imóvel no longo prazo valoriza. Sim, ele valoriza no longo prazo, mas você pode estar com algumas despesas pagando desse imóvel no curto prazo, né? Ele é já um excelente lastro, óbvio, e dificilmente ele vai perder nos 5 e 10 anos. Isso não acontece, principalmente se você fez a sua lição de casa, né? Não acontece. Mas é importante, sim. Poxa, eu tenho um imóvel para locação e ficou desalugado 3 meses, eu tenho que pagar lá o condomínio, eu tenho que pagar IPTU. Analise o seu fluxo de caixa. Importante. Você tem que tomar essa decisão, né? Isso é importante você ter, né? Caso tenha algum problema, avalie a melhor forma de sair da posição. Importante é você também pensar em sempre ganhar dinheiro, né? De repente você pode ter um problema seu pessoal e precisa vender o seu ativo imobiliário que você investiu. Não tem problema, você também tem que ser frio nessa hora, né? Mas eu não vou vender porque eu gosto, não importa. Se você precisa do dinheiro para outra coisa, às vezes é um problema de saúde, às vezes é outra coisa, você tem que vender, né? Então pensa que que o ativo imobiliário ele é um meio para o quê? Para você ganhar dinheiro. Ele é um meio para você ganhar dinheiro. Põe isso na sua cabeça. E avalie sempre a liquidez do seu ativo, né? Importante isso, importante acompanhar o que está acontecendo. Né? Por exemplo, imagina eu comprei um apartamento bem localizado, perto do shopping, mas não tem metrô ainda. Só que eu olhei lá no site do governo e vai ter metrô daqui a um ano. E eu vou acompanhando isso. Quando inaugurou o metrô, está valorizando o seu ativo. Né? Isso te dá mais liquidez? Com certeza te dá mais liquidez. Né? Com certeza, mais pessoas vão querer comprar o seu ativo caso você precise vender. Não que você... Mesmo que você não queira vender, é importante você sempre avaliar esse tipo de liquidez. Né? Outra etapa importantíssima do mindset, seja disciplinado. Né? Aqui tem uma foto aqui do Warren Buffett, aqui, esse grande investidor. O Warren Buffett ele tem uma história que ele contou da crise de 2008, do subprime americano, que acabou afetando basicamente o mundo inteiro. Onde ele, naquele momento, dobrou o patrimônio dele com investimentos certos. Então, é muito importante isso. Ele aproveitou um momento que era um momento que era difícil para a economia, ele injetou uma fábula de dinheiro e ele conseguiu ganhar muito sobre isso. Ele foi extremamente disciplinado. Ele não olhou aquele momento e falou assim, olha... Poxa, mas espera aí, o subprime, olha que momento ruim. Não, pelo contrário. Ele falou, agora é a hora que eu vou colocar meu dinheiro, agora é a hora que eu vou dobrar meu patrimônio. Foi exatamente o que aconteceu. Ele dobrou o patrimônio, se eu não me engano, era 35 bi de dólar, foi para 75, em torno de 75 bi de dólar. Incrível, incrível. Né? Então é isso. Seja disciplinado. Né? Você está fazendo um investimento. Tem uma dica do mago ali, do nosso mago. Alguma coisa a acrescentar no nosso Warren Buffett, Marcos? Bom, tem uma coisa muito interessante para acrescentar. É que o perfil investidor no Brasil
tá? Eu tenho uma série de 25 anos sobre demanda imobiliária. E o que a gente observa, Carlos, é que e plateia também, o pessoal que está acompanhando, o que a gente observa é que o investidor, na verdade, ele vem aumentando cada vez mais a sua qualificação. Isso é muito importante para o setor imobiliário, tá? Ou seja, os investidores do setor imobiliário, pessoas físicas que usam o investimento imobiliário como ferramenta profissional, vem se qualificando nesses últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos. A quantidade de investidores diminuiu, mas ficou extremamente qualificada. Essa é a observação que a gente faz dos últimos 5 anos, tá? Ou seja, eles se tornaram mais especializados dentro dessa máxima de que tudo aquilo que você se dedica produz muitos bons resultados. Então, essa é uma observação da nossa série dos últimos 5 anos e já a gente vai falar mais sobre isso. Um abraço. Excelente, Marcos. Muito bom depoimento. Então, seja agressivo nos momentos difíceis da economia, né? Então, aquela coisa, seja conservador quando o mercado está quente, seja extremamente agressivo quando o mercado está frio, né? Por quê? Porque o dinheiro é rei, você é o dono do dinheiro, né? Você tem o dinheiro, você tem que agir na hora certa, né? Então, use-o quando ele vale mais, obviamente, né? Mercados em baixa deixam muitas oportunidades, né? Eu lembro, quando eu falo de oportunidade, as pessoas confundem só com preço. Eu não estou falando de preço, estou falando de valor. Valor é você comprar alguma coisa que ela entrega muito mais do que simplesmente o preço. O preço é uma composição basicamente de custo com o markup da empresa, com oscilação de mercado, né? O que eu estou falando é de valor. Qual é a real entrega que ela vai ter para te gerar essa rentabilidade? Exemplo, eu tenho um investimento de um apartamento, um estúdio, por exemplo, ao lado do metrô, próximo de uma faculdade, né? Quer dizer, o valor que ele está me entregando é o quê? É a rentabilidade que vai ter para eu alugar para os alunos dessa universidade, que vão querer morar perto da universidade no metrô, e provavelmente vamos gerar um cash flow, quer dizer, um fluxo de caixa de longo prazo. Isso é importante. E, além disso, você tem a própria valorização do imóvel ao longo prazo, porque a gente sabe que as cidades crescem em volta dos grandes equipamentos urbanos, né? Dentro dos grandes equipamentos urbanos, das grandes avenidas, dentro dos grandes centros, né? Então, quer dizer, eu vou ter também uma valorização do meu ativo. Lembra, eu estou olhando 5, 10 anos. Eu não estou olhando o mês que vem, nem em 2021, nem em 2022. Isso é importante, tá? Com o pensamento no longo prazo, você investindo, principalmente no momento em que as pessoas estão mais com receio e que o seu dinheiro vale mais, com certeza a sua rentabilidade paga em dobro ou triplo. Então, isso é importante ter em mente no mercado, aproveitar essas baixas também. Quando o mercado está em alta, não é bom? Sim, é bom. Só que você vai ter que entender que o valor daquele ativo ele vai ter que compensar o preço que você está pagando. Podem ter casos que compensem e muito. Não necessariamente no mercado em alta o preço está inflacionado. Pelo contrário, existem grandes oportunidades e que você, como investidor, tem que se atentar, tá bom? Identifique também imóveis subavaliados. O que é um imóvel subavaliado? Né? Às vezes você tem uma pessoa que está querendo sair da posição, né? Eu tive um amigo meu, inclusive, que se mudou para os Estados Unidos há pouco tempo. Ele tinha um apartamento, ele topou vender o apartamento 15% mais barato para poder se mudar para os Estados Unidos com a família, porque ele já ia começar no emprego dele lá. E ele topou, quer dizer, a pessoa que comprou, infelizmente não fui eu que comprei esse apartamento dele, mas a pessoa que comprou com certeza se deu muito bem, porque o apartamento dele, na minha opinião, já valia 10% a mais do que o valor que seria o mercado, porque é extremamente bem localizado, e a pessoa pagou 15% mais barato do que o preço básico do mercado, quer dizer, a pessoa já nessa tacada já ganhou uma grana, né? Então, com certeza, quem comprou, se foi para investimento, deve estar dando risada, né? Sempre pesquise por esses imóveis.
sempre tem oportunidade. Volto, né? Você tem que olhar um imóvel com qualidade, né? A gente tem que pensar em qualidade, a gente não pode só pensar em preço. Não adianta você comprar um negócio ruim pagando barato, né? Tenta entender a microrregião, o que a microrregião está acontecendo, né? Quer dizer, se você, por exemplo, está comprando um lote e você tem algumas loteadoras na mesma região, como que se comportam esses condomínios, esses loteamentos no seu entorno, né? Como que eles têm se comportado nos últimos 5, 10 anos? Você acha que aquele valor, né, a entrega de valor está batendo com o preço pedido? Se tiver batendo, ótimo. Se tiver abaixo, compre rápido. Se tiver batendo, também compre, né? Então, lembra que a sua pesquisa é extremamente importante nesse momento, né? Dica, aqui não é focar somente em preço, mas em valor, qualidade e preço. Qual é a entrega real que ele vai te dar lá na frente, ou hoje, se for um imóvel pronto, qual é a entrega real que ele vai te dar hoje, a partir do momento? Ele vai te dar um cash flow imediato, né? Você está falando de um projeto que você está investindo, que no futuro vai ter ali uma estação nova de metrô, vai ter um shopping center. Opa, eu fiquei sabendo que aquela grande multinacional está colocando o escritório dela ao lado do meu empreendimento. Nossa, o quanto isso vai valorizar? Espera aí, olha aqui, eu tenho um ganho aqui de 10% com o que estão pedindo hoje. Poxa, eu quero investir nisso, quero entrar agora. Então, identifique isso, mas não confunda preço com valor. E aí, quer dizer, a gente tem aqui em São Paulo uma realidade muito boa, muito positiva. A gente tem gente do Brasil inteiro aqui, inclusive clientes de vários estados aqui do Brasil que estão participando. São Paulo, ela foi considerada no ano passado como se fosse a Nova York brasileira, né? O volume de investimento imobiliário que acontece hoje em São Paulo é absurdo, é muito grande, isso no estado inteiro, né? E a cidade, obviamente, puxa esse carro. Para vocês terem uma ideia, o mercado de São Paulo foi o primeiro a sair, foi o último a entrar na crise passada e foi o primeiro a sair também da crise passada. Então, a gente entende que é um mercado que, quando você conhece os fundamentos, vale muito a pena, né? Então, quer dizer, você pensar aí no público que frequenta, o público que vive em São Paulo, né? Você tem um volume de expatriados, um volume de jovens, um volume de executivos, o público single em São Paulo está batendo quase a metade das pessoas que moram na cidade, né? Quer dizer, o aluguel por temporada é uma maneira mais rápida para recuperar o investimento, né? Obviamente, quando você vai investir, principalmente para quem não é de São Paulo, tem que pensar em solução, né? A gente, por exemplo, aqui como um exemplo, a gente teve uma spin-off dentro da empresa, uma empresa que nasceu dentro de um departamento da empresa, hoje é uma empresa totalmente independente, que é a House, que faz a gestão de todos os ativos dos nossos investidores, né, dando uma rentabilidade muito boa, muito acima do mercado, oferecendo a solução completa. Quer dizer, isso daqui é um tipo de solução que você tem para quem quer investir, não quer ter dor de cabeça. Uma coisa é você ser um investidor, outra coisa é você cuidar dos trâmites operacionais daquele investimento, daquele ativo imobiliário. Então, vale muito mais a pena você se comportar como investidor e deixar a parte da operação para quem entende do assunto, né? Então, isso é extremamente importante a gente frisar. Então, se você está comprando um investimento, talvez em outro lugar, volto na história do loteamento, e você não mora naquela determinada cidade, naquela região, você tem que procurar uma solução local para atender a sua necessidade. Quer dizer, as equipes, as imobiliárias, as empresas de gestão condominial e todo mundo que possa te auxiliar, advogados, pessoas que possam te auxiliar, porque quando você pensa em investimento, não significa você ficar cuidando daquilo todo dia. Então, vamos voltar na história da Petrobras. Se tem algum problema em alguma plataforma de petróleo, você não vai querer ir lá para resolver, obviamente, né? E nem você vai querer ficar escavando para ver se você acha petróleo. Também não é o que você quer.
Você tem profissionais gabaritados para fazer isso. Tem empresas especializadas para fazer isso. O que você quer aqui, o nosso mindset aqui, que é um mindset do investidor grande, do investidor que ganha dinheiro com o mercado imobiliário, é ter sempre alguém para resolver aquela determinada solução, tá bom? Então, entender o mercado, entender quem é aquele usuário e contratar os profissionais certos para cuidar daquilo. Tem um input aqui também do Marcos. Marcos, quer dar seu input nessa apresentação, nesse slide? Sim, sim, super, super importante. Começando a chegar na minha praia, né? Então é o seguinte, gente, olha só, essa questão do single, tá? É muito importante. Na verdade, Carlos, já passou de 50%, tá? Depois a gente vai ver os fatores essenciais para isso na apresentação final que eu vou fazer. Mas hoje, gente, em todas as maiores capitais brasileiras já existem mais solteiros do que casados, tá? Isso é muito importante e eu vou mostrar para vocês ao final, com dados, para onde vai isso nos próximos 10, 20, 30 anos até o final do século. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma dica muito importante que exprime o futuro dos imóveis, tá? Tudo a ver com a relação nossa com os produtos imobiliários. Fiquem atentos que a gente vai mergulhar nesse assunto já já de forma mais profunda. Muito legal, Marcos. Pegando o seu gancho aqui, você tem soluções hoje para todo tipo de imóvel, né? Você tem, por exemplo, no mercado de offices, de comercial, você tem os coworkings aparecendo para fazer as gestões. Quer dizer, você consegue rentabilizar, tem rentabilidades altíssimas com coworking. A House fazendo toda a gestão de apartamentos, de estúdios, quer dizer, com serviços, atendendo esse público de moradia on demand, porque você vê uma tendência, né? As pessoas não têm filhos, as pessoas são solteiras, cada vez mais solteiro, e no final das contas, esse cara trabalha fora, trabalha o dia inteiro, quando ele não trabalha, ele está com os amigos, ele está fazendo o que ele curte, e precisa ter alguém que cuide disso para ele. E muitas vezes ele está morando aqui, vai morar um ano em São Paulo, depois ele vai morar mais um ano em Salvador, depois ele é transferido para Brasília, e depois ele vai fazer um curso em Londres, depois ele volta e vai morar em Curitiba, e essa é a vida hoje da maior parte das pessoas solteiras, dos executivos, né? Então isso é extremamente importante o que você está pontuando. Sim, perfeitamente. Na verdade, esse é um movimento mundial, tá, Carlos? A gente vai se ater sobre já já. Bacana, bacana. E aí algumas perguntas simples que você tem que fazer dentro dessa parte teórica, tá? A gente está encerrando aqui a parte teórica. Primeiro, toda vez que você vai entrar para fazer um investimento, você fez as suas pesquisas entre 5 e 10 anos? Você analisou os últimos 5 e 10 anos para entender o mercado, a dinâmica do mercado? Você está entendendo o que vai acontecer nos próximos 5 e 10 anos? É um pouco do que o Marcos vai falar aqui com dados, né? Se você ainda não fez, tudo está na internet. Você tem institutos de pesquisa, você tem muita informação do que aconteceu nos últimos anos e você tem muita informação das tendências. Detalhe, muita coisa do que acontece nas grandes cidades do mundo vão acontecer nas grandes capitais brasileiras. Não tenho dúvidas disso. Muitas coisas que acontecem em cidades médias do mundo, principalmente dos Estados Unidos, vão acontecer nas cidades médias aqui do Brasil também. É questão de tempo. Então, isso é algo importante. O ativo imobiliário está abaixo do valor de mercado, segundo suas pesquisas? É uma oportunidade? Não é, está no valor. Está acima do valor? Não. Então, se está acima do valor, não faz sentido, não vai fechar sua conta. Você é o investidor imobiliário. Você não está comprando para uso, lembra disso. Você está comprando para ter rentabilidade. Está acima. O que é estar acima? Né? Muitas vezes o preço é cobrado acima e as pessoas não sabem por quê. Né? Muitas vezes não tem explicação. Muitas vezes tem que o tipo de solução que foi dada não é a melhor solução para aquele ativo. Isso pode acontecer, né? Então, você imagina, você vai comprar um estúdio para locação e você exagera e quer usar mármore travertino no piso, você quer colocar lá um lustre bacará, porque você adora, afinal você adora bacará, né? Você quer contratar lá os armários do melhor marceneiro que tem, e aí você quer colocar
o colchão daquele hotel Four Seasons que você foi lá em Nova York, e aí, no final das contas, você gastou o dobro com um apartamento, e aí não fecha a conta mesmo, nunca vai dar a rentabilidade que você quer, né? Então, você não pode. Então, se tiver uma oportunidade, aproveite. Se o valor está de acordo, aproveite. Você tem que enxergar também se é um ativo que vai te dar renda ainda no futuro, se você já sabe qual é a renda, se você tem pesquisa da renda que vai dar, seja por uma empresa profissional que já faz esse tipo de gestão, seja por dados de mercado. Então, volta naquela história da House que a gente falou. A House tem as pesquisas, ela libera, inclusive, para todos os clientes e para as equipes, as pesquisas que ela faz dentro da própria base dela, qual é a alocação, quanto ela está entregando de rentabilidade média em cada empreendimento. Do mesmo jeito que a House faz isso aqui, várias outras fontes também conseguem te entregar esse tipo de informação. Então, isso é super importante. Tá? Então, e outra, se ele está pronto, ele já está te gerando renda, né? Pô, se ele está te gerando renda, muitas vezes é o preço do imóvel, o valor do imóvel e às vezes um plus, porque ele já está gerando renda. Isso daí, de repente, fecha na sua conta, né? Agora a pergunta ele atinge a sua meta de cash flow mensal e anual? Né? Você estipulou lá o quanto você quer ter de cash flow de locação, por exemplo, do seu estúdio, né? Ou da sua casa na praia que você comprou pensando em investir, em colocar no Airbnb, ou o seu galpão logístico que você tá alugando para alguma empresa de distribuição. Você calculou qual que é a sua meta? Se você não souber qual é a sua meta, né? E tem que ser uma meta real, também não adianta você colocar algo que não vai fechar a conta nunca, mas se bater a sua meta, você tem que ir, né? A liquidez do ativo, muito importante. Então, quanto tempo levará para você vender caso você necessite, né? Você precisa, ou se você necessita, ou se você realmente quer ganhar o dinheiro com aquilo, né? Simplesmente isso. De repente você tem um imóvel, eu tenho um investimento meu, eu quero investir em outra coisa, e aí muitas vezes eu tenho que saber qual é a liquidez, quanto tempo eu vou demorar para vender, por que preço que eu vou vender. Obviamente, eu quero ganhar com ele, porque eu sou um investidor e eu vou colocar lá o meu markup e eu quero ganhar mais dinheiro com os meus investimentos. Então, isso daí você tem que colocar dentro da sua análise, tá bom? Você considerou o custo de transação? Importante você saber, você tem lá IPTU, ITBI, transmissão na aquisição, transmissão depois na venda, você tem impostos, ganho de capital, coloca isso na sua conta. Importante você ter isso daí na sua conta, né? E tem que fechar a conta dentro dos seus investimentos. Como será a valorização do seu ativo? Isso é uma pergunta super importante. Você está entrando no investimento agora, você tem que saber a valorização do seu ativo, né? Aquela infraestrutura que está acontecendo na região. Você considerou a demanda fixa e flutuante dos usuários? Né? Aquela grande empresa que está se mudando ali para o lado, que vai estar todo dia, que o pessoal vai querer tudo alugar o seu apartamento, ou aquela grande indústria que está se montando aqui perto daquela rodovia, que tem tudo a ver com aquele seu galpão logístico, né? Aquela empresa que foi perto do seu loteamento e que vai ter um monte de gente, vários executivos ou pessoas que trabalham lá que vão querer morar ali, né? E você, obviamente, como um grande investidor, está pensando em toda a infraestrutura que você ofereceu para ele, todo o serviço que você ofereceu para ele, né? Então, é importante. Infraestrutura totalmente ligada dentro do mercado imobiliário, dos ativos imobiliários. Lembra que os ativos imobiliários, a valorização dos ativos imobiliários acontecem sempre com os equipamentos urbanos, as infraestruturas, tudo no seu entorno, né? Então, pega bairros super consolidados, vai na sua cidade, olha aquele bairro super consolidado. Ele tem tudo naquele bairro. Por que ele tem tudo? Porque tudo se cresceu em torno daquilo lá. Então, isso é importante. Se é uma localização premium, ela já está estabelecida, já é aquele bairro, né? Então, você tem aqui em São Paulo, Vila Nova Conceição, Jardins, Moema, Anália Franco, Jardim São Paulo, bairros super bem estabelecidos, o centro de São Paulo, super bem estabelecidos, quer dizer, já tem a demanda certa. Ou pode ser, de repente, algo em desenvolvimento.
É um bairro que ainda não está 100% estabelecido, mas vai ser. É uma região que ainda não está 100% estabelecida, mas vai ser. E ali, com o seu mindset de olhar 5, 10 anos, você vai ganhar muito dinheiro com aquele investimento, né? Quais possíveis riscos? Né? Você tem reserva por curto prazo para pagar aquele ITBI, para pagar aquele IPTU, aquele dia a dia? Pergunta simples que você tem que fazer. Tá certo? Pessoal, aqui a gente está finalizando a nossa... Pode passar, Valdir, para o próximo? A gente está finalizando a nossa parte teórica, tá? E a gente vai ouvir um pouco agora do Marcos, quer dizer, essa visão de dados. Volto, o investidor que ganha dinheiro, ele se apega a dados, ele se apega a pesquisa e informações. Não é chute, não é opinião, né? Não é a opinião a gente brinca do cunhado, né? A opinião do cunhado no churrasco, que fala, eu acho que não, hein? Acho que não. Você tem que olhar a pesquisa, você tem que olhar os dados, você tem que olhar o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos. Se aconteceu nos 5, 10 anos, meu amigo, vai acontecer nos próximos 5, 10 anos muito melhor. Então, tenha isso em mãos e aproveite. Vou deixar agora aqui com o Marcos para poder fazer essa continuação dessa Masterclass. Espero que todos estejam gostando. Estou vendo muita pergunta e vamos responder todas as perguntas de vocês, pessoal. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, gente. Não quero ver ninguém sair da sala, porque agora nós vamos acelerar, hein, nessa questão de dados. Olha só, gente. Nosso primeiro assunto é mercado imobiliário da nova década. Nós precisamos pensar para 10 anos. Não adianta você pensar para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa é uma parte da visão. Mas a grande visão vem quando a gente analisa de forma muito mais alongada, tá? Então, eu quero a atenção de vocês agora, porque vocês estão vendo a foto aí, né? Mercado imobiliário da nova década, vocês viram aí, né? Enxergar a longo prazo, tá? Enxergar lá longe, muito longe. Então, olha só, gente, o imóvel é a invenção mais ancestral da nossa espécie, tá? Sabe por que existe imóvel? Existe imóvel por causa da fragilidade acentuada da nossa espécie. Um lobo dorme na mata e não amanhece resfriado. Se nós dormirmos na praça hoje, amanhã não tem erro, amanhece com a garganta raspando, certo? O potrinho sai da barriga da mãe, em 10, 15 minutos ele está galopando, enquanto nós saímos da barriga da nossa mãe, tá? Precisando dos cuidados médicos, precisando da presença da mãe, do pai, da amamentação. Somos muito frágeis. Então, nós éramos tão frágeis. A nossa história, Homo sapiens, é uma história de 200 mil anos nesse planeta. Apenas 200 mil anos. A nossa genética Homo tem 2,5 milhões de anos no planeta. Estamos falando de um planeta com 4,5 bilhões de anos. Então, 4,5 bilhões de anos é a idade do planeta. Surgimento da vida, 3,8 bilhões de anos. Surgimento da evolução genética Homo, 2,5 milhões de anos, tá, gente? E a nossa espécie, 200 mil anos. Há 70 mil anos atrás, nós percebemos com a dita, chamada e já definida revolução cognitiva, que era muito mais seguro estar em lugares mais abrigados, em abrigos seguros. Então, as cavernas surgiram como elemento de proteção. Só que caverna não tem porta, tá, pessoal? É muito importante vocês entenderem isso. Não tem porta. Isso significa o seguinte, você tem que dormir com o olho aberto e outro fechado. Senão, todo o seu grupo, todo o seu pequeno grupo de humanos, que há 70 mil anos atrás era estimado, hoje é estimado pela grande maioria dos cientistas, arqueólogos e historiadores em um grupo de 10 mil humanos, ocupando esse planeta inteiro. Então, para não ser devorados, nós precisamos estar em lugares cada vez mais seguros. Essa demanda por segurança, ela está entranhada na nossa genética e no nosso comportamento. A primeira coisa que qualquer consumidor, ao alugar, comprar ou investidor, vai pensar na segurança, não só do investimento, mas na segurança da localização do produto imobiliário. Então, não é por acaso, é porque ela está entranhada dentro de nós há mais de 70 mil anos atrás. Tá? Então, é muito importante, porque nessa época nós não tínhamos apego nenhum aos nossos abrigos, às nossas residências. Tá?
A única coisa que a gente fazia, gente, era conhecer a terra. Imagina, 10 mil pessoas para explorar São Paulo inteira. Hoje são quase 12 milhões de habitantes, né? Você imagina 10 mil pessoas para curtir São Paulo e aproveitar São Paulo. Agora, você imagina 10 mil pessoas para aproveitar o planeta inteiro, né? 70 mil anos atrás. Chegamos a 10 mil anos atrás, vamos prosseguir, vai, gente? Próxima tela. Aí vocês vão ver aí, de forma muito interessante, ó, 70 mil anos atrás, tá? Revolução cognitiva, 10 mil humanos no planeta, para curtir e aproveitar. O que a gente fazia? Não grudava em lugar nenhum. Por que você vai grudar se tem comida, tem alimento e tem um planeta maravilhoso para conhecer as paisagens, as temperaturas, os lugares diferentes? Só que há 10 mil anos atrás mudou. Nós estávamos já ocupando o nordeste da África, o leste asiático e o oeste europeu, né? Perdão, inverti agora, né? O leste asiático e o oeste europeu. Então, naquele miolo ali, nós tínhamos ali 5 milhões de humanos. Os grupos começaram a ficar maiores. Eram grupos tão grandes que não dava mais para ficar vagando por aí com 40, 50, 70, 100, 200 mil pessoas. Então, nós começamos a nos fixar. Foi aí que veio a primeira noção de terreno e de posse de terras. Sem o terreno, gente, não existe mercado imobiliário. A segurança é uma demanda de 70 mil anos atrás, porque as cavernas não tinham portas. Agora, o terreno é uma demanda de 10, 12 mil anos atrás. Por que surgiram os terrenos? Muita gente precisava alimentar, precisava parar, se fixar nos lugares, alimentar o grupo, reproduzir mais, para produzir mais exércitos, para expandir as terras, para repetir o ciclo novamente, pessoal. Olha que interessante, alimentar mais gente, reproduzir mais, produzir mais exércitos e ampliar o seu domínio sobre a terra. Então, esses 5 milhões de pessoas, só para dar um salto gigantesco e entrar agora na nossa era, muito mais próxima, tá? Estamos aqui agora, bem no meio desse slide, no ano de 1800, em plena Revolução Industrial na Inglaterra e na Europa. Então, vocês vão ver aí que nós alcançamos 1 bilhão de seres humanos na Terra, certo? O que significa isso? Numa primeira instância, imóvel, lugar para ficar. Nós não dormimos no relento, nós não ficamos mais nas cavernas. Agora precisa do produto imobiliário. A partir daí, criamos e aperfeiçoamos a propriedade do imóvel, né? E, o mais importante, precisávamos abrigar 1 bilhão de pessoas. Gente, isso nós estamos falando de 1800 da nossa era cristã já, depois de Cristo. Olha só, 1800 para 2020 são só 220 anos, pessoal. Em 220 anos, nós chegamos a 8 bilhões de pessoas. É a maior multiplicação já vista, né? Então, com 8 bilhões de pessoas, haja imóvel para abrigar todas essas pessoas. E aí entra um detalhe super importante que aconteceu em 1857, quando Nova York alcançou 1 milhão de habitantes, pessoal. Olha que raciocínio interessante. Nova York alcançou 1 milhão de habitantes por volta de 1850. Não dava mais para manter todo mundo no terreno. O terreno é um elemento importante do mercado imobiliário, porque é no terreno que você faz a escola, é no terreno que você faz o hospital, é no terreno que você faz a casa, é no terreno que você faz o prédio, a incorporação, né? Então, tinha um problema. Como é que Nova York ia crescer mais com terrenos? Não tinha como, tinha que subir. E aí apareceu um senhor chamado Elisha Otis, que todos vocês conhecem o sobrenome Otis. Otis Elevadores. Ele criou o primeiro elevador robusto com capacidade de transportar realmente as pessoas para a quantidade de andares mais altos. E com isso, Nova York surgiu com verticalização, assim como hoje todas as outras cidades do mundo, né? São Paulo extremamente verticalizada, Rio de Janeiro verticalizado, todas as cidades das costas de todos os litorais verticalizadas, Balneário Camboriú, como vocês conhecem, extremamente verticalizado, né? Europa verticalizou. Sem essa invenção, gente, de 1857, não teríamos o mercado imobiliário que nós temos hoje. É muito importante vocês fazerem essa reflexão exatamente nesse momento, tá?
Porque sem o elevador não haveria o mercado que nós estamos tratando agora. Se ele tivesse sido inventado 50 anos mais tarde, não estaríamos aqui agora conversando, seria outro momento. Mas essa invenção ocorreu ali em 1857, Nova York cresceu, todas as outras cidades também, e a espécie agradeceu, tá? A espécie foi para quase 8 milhões de pessoas. Estamos hoje com 7,80, tá? 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. E o planeta, na verdade, agradeceu ao senhor Otis, tá, pessoal? Porque se nós estivéssemos ocupando com quase 8 bilhões de pessoas a Terra inteira, somente com terrenos e edificações de 3 andares, 4 andares, nós já teríamos ocupado o planeta inteiro. Deserto, mata, floresta, absolutamente tudo estaria ocupado com 8 bilhões de pessoas. E aí vem uma novidade para você que pretende ou já é um investidor imobiliário. Nós chegaremos a 2025 com 9 bilhões de pessoas. 9 bi, certo? Ou seja, teremos mais 1 bilhão de pessoas em 5 anos ou até um pouquinho mais aí ao longo da década. Ou seja, nós fechamos essa década de 2021 até 2029, 2030 com 9 bilhões de pessoas no planeta. Outro dia, nós estávamos comemorando no Brasil 200 milhões de habitantes. Hoje, agora, cravado, 211 milhões. Já temos 11 milhões a mais, certo? E chegaremos, vocês vão ver aí na tela, a expansão do Homo sapiens, podemos chegar a 11 bilhões de pessoas até o final deste século. Então, não tem como. O imóvel é o match deste século. Sabe match? Sabe o match lá de... Sabe, bateu, encontrou, achou. O match do século é o imóvel. Nós estamos ainda crescendo num ritmo acelerado, mas de uma forma muito peculiar. Vamos para a nossa próxima tela. Dá uma olhadinha na próxima tela. Vamos lá. Olha só, que show. Dá uma olhadinha no nosso país aí. Ó. 1970, 33,1% de crescimento demográfico. Justamente quando nós criamos a música, os autores, né, criaram a música 90 bilhões em ação para frente Brasil, 90 milhões de pessoas. Em 1980, gente, nós crescemos 28,2%. Em 1990, 15,4%. Em 2010, 12,5%. E vem 2020 agora, que já está fechado, o nosso censo vai ser feito em 2021, tá? Até por questões aí do coronavírus, ele já foi recolocado aí para 2021. Qual será esse crescimento previsto? Vamos para a próxima tela? Olha o que vai acontecer, gente. Agora já não é mais um Brasil agrário, já não é mais... Ele é agrário no sentido de que a produção agrícola é extremamente eficiente e tecnológica. Tá? Mas a população brasileira hoje está nas cidades e o esperado para 2020, pessoal, é de 10% de crescimento. 10% de crescimento, gente. Olha que transformação esse país está passando. O que está acontecendo para a gente continuar aumentando para 211 milhões de habitantes na data de hoje, crescendo somente 10%? Então, dá uma olhadinha, vamos para a próxima tela para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, tá? Olhem bem para esse gráfico, tá? Se quiser printar, pode printar. Essa informação é exclusiva da minha empresa. Ela foi produzida nos últimos 10 anos, de 2009 até 2019. Ninguém tem, só a Data Store tem essa informação. Porque eu sempre considerei que o elemento básico para o mercado imobiliário existir, tá, são as pessoas. Sem gente, não tem produto imobiliário, tá, gente? É o óbvio. Então, eu preciso de uma família para habitar um imóvel, um grupo de pessoas que tenham afinidade, tá, e sejam uma família. Então, dá uma olhadinha aí na família compradora de imóvel. Em 2009, qual é o tamanho dela, gente? 3,8. Repare aqui no cantinho de baixo da tela, ó, que eu tenho 206 mil entrevistas de campo
realizada diretamente com compradores de imóveis nos últimos 10 anos em todo o Brasil. Cidade pequena, cidade grande, endereço luxuoso, endereço básico, tudo. Olha o tamanho disso, pessoal. Esse gráfico é um delírio de informação. Tamanho da família 3,8 em 2009. Em 2010 e 2011, mantém o tamanho 3,8. Em 2012, pessoal, vai para 3,6. Eu vou explicar para vocês o que é essa estatística, tá? Prestem atenção. Não existe 3,6 pessoas. Ou são 3, ou são 4. Esse 0,6 significa, na prática, que nós temos 60% dos casais tendo o segundo filho, tá? Ou seja, entre o 3 e o 4, o 0,6, 60% dos casais teriam o segundo filho. Compradores de imóvel, tá, gente? Isso não é a população inteira do Brasil. Com entrevistas, 206 mil entrevistas de campo em todo o Brasil, com pessoas que têm intenção de comprar um produto imobiliário. Então, deem uma atenção a 2013, ó, 3,5. 2014, 3,5. 2015, 3,4. Até 2017, 3,4. O que é o 3,4, pessoal? Só 40% dos casais têm o segundo filho, tá? Agora, vamos passar mais uma tela, que agora vem o grande deleite da noite, tá? Esse é o deleite da noite. Dá uma olhadinha, tá? Em como chega em 2018 e 2019. 3,3. O que é 3,3? 3 elementos. 0,3, só 30% tem o segundo filho. O que está acontecendo com a família compradora de imóvel a longo prazo, meus amigos? Ela está encolhendo de tamanho. Ela está encolhendo de tamanho. Ela está indo para o tamanho 3. Deem uma olhadinha agora nas minhas projeções estatísticas. Eu fiz uma projeção do tamanho da família brasileira compradora de imóvel a partir das 206 mil entrevistas para 2029, 2039, 2049, 2059, tá? Então, vocês veem que nós chegaríamos a 2029 com um tamanho abaixo de 3. Abaixo de 3. Significando que 10% dos casais não tem filho nenhum, em média, tá? Isso, gente, eu já encontrei em produtos imobiliários específicos nos Jardins em São Paulo. Já encontrei tamanho 2,9, tá? Já existe, não é 2029 não. Em casos específicos a gente já achou esse número. Esse 2,9 aí de 2029 é uma média, uma projeção média, mas o 2,9 já existe. Outro dia eu entreguei 3,0 em Florianópolis, numa área específica de bairros de classe média a Florianópolis. Semana passada isso aconteceu. Entreguei 3,1 em Ribeirão Preto. Então isso já está acontecendo o tempo inteiro para poder chegar em 2029 com a média 2,9. Agora, deem uma olhada no que nós estamos falando agora para as outras épocas, tá? Então, olha só. 2049, 2,2. 2059, 1,9. 2069, 1,7. E 2079, 1,5. Que curioso. O que é uma família 1,5, entendeu? Conseguimos andar mais uma tela? Será que a gente consegue? Vamos lá, mais uma tela. Aí, o que é uma família 1,5, pessoal? Eu vou dizer para vocês, tá? Uma família 1,5 significa o seguinte na prática. Lá em 2080, metade das pessoas reproduzem entre si e a outra metade não reproduz. Então, vocês têm que entender como investidores, tá? Quais são as empresas que vão conseguir atender essas demandas. Todas elas vão se adequar com o tempo. Todas. Mas existem aquelas que saem na frente, certo? Então, as que saem na frente são aquelas que colocam características nos seus produtos imobiliários hoje que serão demandadas daqui a 3, 4, 5 anos, pessoal.
Isso significa que se você investir nesse produto hoje, a hora que você receber ele na sua mão, ele vai estar tinindo de valorização, porque ele não está sendo produzido com a cabeça de hoje. Essa é uma frase minha, está no meu livro, tá? Está aqui no meu Imóvel Meu Mundo, tá? Se você colocar o produto imobiliário disponível hoje, com a cabeça de hoje, ele já vai ser entregue para as pessoas fora da expectativa. Porque em 5 anos entra uma nova geração para comprar. São as pessoas que estavam com 25, vão fazer 30, as que estão com 30 vão fazer 35, cheios de nova expectativa. Vamos ver quem é hoje esse comprador de imóvel. Olha só, um comprador médio hoje de um produto imobiliário, ou mesmo um locatário, uma pessoa que aluga, tá? Ele tem, em média, gente, para vocês terem uma ideia, 43 anos. Tá? No nosso último ciclo imobiliário, que foi 2009, 2010, 2011, 2012, o ciclo de alta, um comprador tinha, em média, 37 anos. 37 foi para 43. 43 anos de idade para chegar na linha de compra. Antes disso, ele está fazendo o quê, pessoal? Ou ele está morando com os pais, ou ele está alugando, está experimentando, para depois ver o que ele vai comprar. Né? Então, dá uma olhadinha em quem são os caras que compram imóvel hoje e que usam os imóveis, tá? Para constituir família. O negócio hoje entre os homens no Brasil e no mundo é casar por volta dos 40 anos de idade. E entre as mulheres, a partir dos 32, 33, 34. Isso eu estou falando quem casa, tá, gente? Porque tem os que não casam, que a gente vai ver já já. Então, quem são esses caras? Eles querem mais pets, eles querem mais serviços, mais itens de inovação, mais compartilhamento, mais experiência, mais presença na nuvem, ainda mais agora, pós-pandemia. Aí é que nós estamos falando de presença na nuvem, presença na rede, mais viagens e mais tecnologia. O título do livro, tá, ele foi sugerido numa leitura e numa conversa com o Augusto Cury. O nome do Augusto vai na capa, tá, gente? Ó, Augusto Cury, apresentação de Augusto Cury. Porque hoje o imóvel, o que ele representa para as pessoas hoje durante essa quarentena? Primeiro, um elemento de guarda, um elemento de proteção. Todo elemento de proteção, gente, jamais perde o valor. Outro dia um repórter, um jornalista me perguntou, semana passada, Marcos, existe perspectiva de queda no valor dos imóveis em massa ou em média? Eu falei, em absoluto. No Brasil, em absoluto. Só se for questões específicas. Alguém que precisa vender ou uma região específica que tem um pouco mais de dificuldade. Mas, em média, isso não vai acontecer. Primeiro, é o imóvel que está salvando as pessoas, certo? Ele está mantendo as pessoas protegidas da Covid. E o outro elemento, gente, é que os estoques estão muito baixos. Não tem estoque de imóveis no Brasil. Então, esse produto está na crista da onda no sentido da escassez, tá? Não tem produto disponível e ele é um elemento de salvação, de guarda, de proteção. Então, por exemplo, máscara está perdendo valor? Não, porque máscara protege. Então, ela está com valor percebido muito alto. O imóvel protege. E hoje, pessoal, nós temos a maior de todas as experiências humanas, a maior de todas dos últimos 100 anos, dentro das suas casas. Nenhuma geração nos últimos 100 anos teve que experimentar tanto a sua própria casa quanto esta geração que está vivendo agora este momento. Tá? Isso é muito importante. Agora, dá uma olhadinha na próxima tela. Vamos falar sobre as mulheres, gente. Vamos para a próxima tela. Olha as mulheres. Primeira coisa, menos fake. Segunda, menos metragem. Mulher, gente, não, o foco das mulheres não é mais varrer casa. Menos propriedade, menos filhos, menos garagens. Olha que interessante. Menos itens ou itens mais compactos no lazer. Menos taxa de condomínio. Mulher não quer mais saber de pagar condomínio alto. Entendeu? O que elas querem saber? De se desenvolver.
ser gerente, diretora, CEO, ser youtuber, o que ela quiser, entendeu? E para isso, a gente já viu antes, o tamanho da família passou a cair. A mulher passou a ter outras prioridades. Então, o casal está deixando o primeiro filho, agora, a mulher em torno dos 34, 35. E o homem a partir em torno dos 40. Olha que interessante, pessoal. Então, isso está criando um novo mercado imobiliário absolutamente fantástico e que nas grandes cidades só se enquadra em um tipo de produto. Vamos para frente? Vamos para a nossa próxima tela? São os novos públicos do mercado imobiliário. Eu estou nos últimos 10 anos observando o comportamento do consumidor de imóveis para chegar neste tratado, que é um capítulo do meu livro, capítulo 3, sobre os novos públicos que vão dominar essa década no setor imobiliário. E você, que é um investidor, não pode deixar de dominar esse assunto. Tá? Vamos para a próxima tela? Olha quem são. Primeira coisa, o número 1 aí, ó, é o investidor jovem. Tá? Quem é esse investidor, pessoal? Ele é muito importante. Tá? Ele não só é um investidor, como ele também é um locador. Tá? E também é um locatário. Olha o que está acontecendo com ele. Primeiro, deixa para casar em torno dos 40 anos. Quer ver a prova disso? Qualquer um de vocês que está nessa sala, tá? Nós temos aí por volta de 400 pessoas na sala, por favor, vai para a porta da escola a hora que as aulas voltarem, das escolas, dos clientes que você imagina que são seus clientes-alvo no seu investimento imobiliário e veja quem pega os filhos de 5, 6 anos de idade no colégio. Todos os caras são já, ó, barbinha branca, cabelinho um pouquinho branco, todos têm 38, 39, 40, 41, 42, 43 anos. Você não vê ninguém com 25, 28, 30, 32 anos pegando filhos de 5, 6 anos no colégio mais. É tudo em torno dos 40. Então, esse elemento aqui, esse público 1, é muito especial para o setor imobiliário. Ele não tem despesa, mora com os pais, compra produto imobiliário, tem finalidade de investimento e, às vezes, continua morando com os pais com o imóvel próprio comprado para investimento, para fazer renda. Olha que interessante. Né? E, em muitas vezes, também aluga. Ele aluga e tem o produto que ele adquiriu como um produto para investimento. Só que esse investimento, quando é para locação ou valorização e venda, ele estuda muito bem, porque esse produto tem que estar de acordo com a linguagem dele. Os caras de 40 anos hoje, gente, são os caras que não têm filhos, tá? 38, 39, 40, não tem filho, joga videogame com os amigos toda semana, tem partida de videogame, tá? É outra pegada, é outra cabeça, tá numa startup, tá? Então, gente, é outro perfil. Esse é um novo investidor especial e muitas vezes ele pode ser o seu locatário ou o seu comprador, tá? De forma muito interessante numa revenda de produto imobiliário. Agora, dá uma olhadinha nesse público 2 aqui, ó. Quem são esses casais, gente? São casais sem filhos. Todos vocês conhecem amigos de 30 a 35 anos que estão juntos, casados e que não vão ter filhos por decisão própria. Eles vão desenvolver a carreira, eles fazem viagens curtas, todo final de semana viaja, passeia, querem o co-living, querem o co-working, querem as facilidades no produto imobiliário que permitem toda a praticidade do produto imobiliário, tá? Querem morar de locação, ele vai ser o cara que vai alugar de você no seu produto de renda. Ele é o cara, cliente, por exemplo, da Vitacom, mas também é o cliente da House, da nova operação, é o cliente da locação. Eles não querem se amarrar em lugar nenhum. Marco, eles podem mudar. Só precisa terminar rapidinho, porque a gente ainda tem muito conteúdo. Vamos. O público 3, gente, são os casais com um filho só, tá? Um só filho, que é o que a gente já viu, é o tamanho da família que vai fechar no final da década com tamanho 3. O público 4 são os casais com pet, todos vocês sabem. É o cara que troca o filho pelo pet, literalmente. Cachorro agora tem festa de aniversário, tem vela, uma data, tá? 6 anos, 7 anos, 8 anos, 5 anos, 3 anos. Cachorro tem comida orgânica, tem roupa, tem guarda-roupa, tem cama, dorme com o casal.
e por aí vai. E todos os benefícios do cachorro foram estendidos para os gatos, para o jabuti, para o peixe, para tudo que você imaginar aí de pet, né? Com apego emocional. E ele é irmão do filho único também, tá? Do público 3 ali, que só tem um filhinho. E vem depois o público 5, gente, que são os casais LGBT. Os casais LGBT, pessoal, já não tem mais aquela pegada enorme de, por exemplo, adoção, reprodução. A maioria agora tem um cachorro, fecha o apartamento e vai passear, entendeu? São casais com uma demanda fortíssima e que são poucas empresas que sabem atender bem esses casais, tá? Com dignidade e com respeito, que é o principal. Depois vem o número 6, que você precisa ficar de olho no seu investimento. Sabe o que aconteceu com esse pessoal do número 6? Por favor, preste atenção que ele é o seu grande cliente em qualquer produto de baixa metragem. Eles não tiveram netos. Porque o número 1 não casa e não tem filho. O número 2 casa, mas não tem filho. O número 3 só tem um filho. O número 4 é o cachorro. O número 5 LGBT também não tem filho. Então, o que vai acontecer? O pessoal está ficando sem neto, pessoal. Não tem mais volume de neto. O cara teve 3 filhos, achou que cada filho ia ter 3, ele ia ter 9 netos. No final, não tem nenhum. O primeiro que chega é um cachorro, um luluzinho da Pomerânia, tá? É o primeiro neto que chega para ele, que a filha traz para cumprimentar. Então, esse pessoal agora quer imóvel prático, metragem reduzida, reduzir a vida, minimalista, querem viajar, passear, curtir, coisa que eles nunca fizeram, passar a vida colocando filho em intercâmbio, faculdade, etc. E o número 7, que é aquele que vai até 2080, crescendo e aumentando vertiginosamente. Solteiros convictos. Estamos junto, cada um na sua. Você no seu imóvel, eu no meu imóvel, você com a sua renda, eu com a minha renda. E a gente sai, viaja, divide as despesas, estamos juntos, não tem traição, está tudo certo, mas cada um com o seu dinheiro, cada um com o seu lugar de moradia. Beleza? Vamos passar mais uma para a gente finalizar aí para o Carlão continuar. Qual é o cenário para o futuro, pessoal? Cenário para o futuro, vamos mais para frente, vai, pode passar. Cenário para o futuro, pode passar a tela, tá? O que está acontecendo com a metragem esperada? O que as pessoas esperam? É uma pergunta da nossa pesquisa. Pode passar mais uma tela para finalizar. O que elas esperam, gente? Ó, essa é a metragem esperada para 206 mil brasileiros ouvidos nos últimos 10 anos, tá? Em 2009 era 189 metros quadrados. Em 2012, vocês estão vendo aí 99 metros quadrados. Em 2016, 80 metros quadrados. Em 2018, 78 metros quadrados. Em 2019, 70. Olha o que vai acontecer em 2029, 45 metros quadrados. Olha o que vai acontecer em 2059, 11 metros quadrados. Tá? Em 2079, 4 metros quadrados. Passa mais uma, ó, 2080. Mais uma tela. Essa é a minha estimativa, tá? É estatístico, é preditivo, sou eu. Estou fazendo jus aí ao meu chamado de marketing imobiliário. Pode passar mais uma tela, por favor, para a gente fechar. Ó, 50% da população sem filhos, as pessoas vivendo 82, 84 anos em média, 3 metros quadrados, tá? Estamos falando de futuro, tá? Esse livro aqui termina em 3094 com um capítulo de ficção sobre o futuro dos imóveis. Mais uma para a gente fechar e liberar o Carlão para continuar. Vamos lá. Esse é o futuro, tá, gente? Conexão contínua, cada negócio é seu próprio conteúdo, carros autônomos, impressoras de matéria orgânica nas casas, energia renovável, baixíssima reprodução humana, alta longevidade, solteiros convictos, imóveis muito pequenos e singularidade. Guarda essa palavra, singularidade. É tecnologia dentro do corpo humano. Pode passar mais uma tela que a gente fecha. Acho que tem mais um aí. Ficar para trás ou se adaptar? Esse é o Raymond Kurzweil, um dos maiores futuristas do planeta, vivo, tá? E você, como investidor, tem que se adaptar a essas novas necessidades, olhar a longo prazo. O que você viu aí de futuro espelhado pelos meus dados é praticamente o que o Carlos vai falar como produto aí na frente, tá? E a gente nunca tive nada combinado com a Vitacom, tá? A gente sempre, eu falei de um lado, eles fizeram do outro, eles faziam do outro, eu falava do outro lado, e a gente foi se identificando como palavra preditiva e prática real no mercado, que é o que a Vitacom tem feito. Vamos para frente? Tem mais uma? Acho que encerra por aí. Pode passar, gente. Pode passar rapidinho para finalizar aí, tá?
Estou só falando do meu livro, foi lançado há 12 dias atrás, tá, gente? Meu Imóvel Meu Mundo já está em todos os estados brasileiros. Em 12 dias conseguimos compradores em todos os estados brasileiros. Um sucesso, tá? Agradeço muito a todas as pessoas que adquiriram. Pode passar mais uma tela para fechar. Liberar o Carlão. Meu Instagram, Marcos Araújo com 0 no final. Vai, Carlão, chega de propaganda. Pode encerrar. Legal, obrigado, Marcos. Obrigado. Tem gente, inclusive, no Japão assistindo a gente aqui na live. Muito legal, gente. Obrigado, um abraço aí. Um abraço. O pessoal sabe como que é viver compacto no Japão, né? Isso aí. Pessoal, agora vamos no... A gente, então, a dinâmica foi primeiro a gente fazer uma apresentação teórica, né, do conteúdo, que é sobre o estudo. Dentro desse estudo, a gente pediu a participação do Marcos com a parte técnica, esse olhar estatístico, que é para corroborar se o estudo faz sentido. E agora a gente vai para a última parte, que é a parte prática, que deve ser rápida. E o Augusto está super preparado aí, quer dizer, vai fazer a jornada do investidor. Então, pessoal, presta muita atenção nesse tipo de análise. Óbvio, existem várias ramificações, mas a gente aí escolheu um passo a passo que o Augusto vai fazer. Tá bom, Augusto? Isso aí, vamos lá, pessoal. Overdose de conteúdo. A gente teve lá o passo a passo, as dicas de como é o mindset do investidor, de como se comportar, de qual a leitura. Teve uma enxurrada de informação com o Marcos Araújo falando sobre a tendência de consumo. E agora vamos exercitar o exercício de um bom investidor. Pode passar aí, vamos para o primeiro passo desse investidor que agora vai tomar uma decisão. Primeiro grande ponto, muita atenção nisso. Diversificação de carteira é importante. E a gente tem que lembrar quais são os fundamentos de um bom investimento. É o tripé: segurança, rentabilidade e liquidez. A gente viu recentemente alta volatilidade. A galera até falou aí no chat. Pensando em tudo que a gente viu, entendendo esse cenário de demanda, nossa carteira aqui conta com uma participação de 40% dedicado ao investimento imobiliário. Aqui a gente faz um comparativo com a valorização do imóvel em relação ao CDI, e isso já mostra uma diferença que tem uma tendência de acentuação muito grande, considerando que os investimentos de renda fixa tem experimentado níveis muito menores do que recorrentemente acontecia. Então, primeiro grande passo, vamos dar a proporção correta para o nosso investimento imobiliário. Vamos entender o segundo passo que esse bom investidor, que esse investidor profissional vai ter pela frente. Segundo passo, dentro dessa carteira do imobiliário, o que nós vamos optar como investimento? É o fundo imobiliário, é o papel, é o investimento em private equity ou é no tijolo? É lastrear isso na propriedade imobiliária, que aí pode ser no varejo, com as lojas, pode ser o comercial, com as lajes ou as salas corporativas. E aí é importante olhar para esses indicadores, entender esse comportamento de consumo, porque, primeiro, o bom investidor está atento, busca informação, está bem assessorado, ele vai fazer a opção dele. Fica aqui já um ponto importante, quando a gente fala de private equity, são investimentos em desenvolvimento, onde o investidor mais qualificado entra antes, numa posição de rentabilidade normalmente diferente acima da média. Aqui na Vitacom a gente disponibiliza uma linha nesse sentido. Então, não deixem de se atentar a isso. Nessa linha, nós optamos porque esse investidor fez a tua análise fundamental e decidiu que vai optar no tijolo, vai investir no tijolo. Nesse caso, não vamos no papel. Qual que é o próximo passo? Qual que é o terceiro passo dessa jornada de tomada de decisão do investidor? É decidido pelo imóvel, que é onde a gente vai operar em locação de short e long stay, estudada a incorporadora, os vendedores, quem está me auxiliando, qual é o meu foco? É rentabilidade ou é valorização? E aqui, nessa questão, vem o grande diferencial do imóvel, do produto imobiliário, do investimento lastreado na propriedade imobiliária. Diferentemente de outros tipos de investimento, você não tem que escolher entre um ou outro. Eles correm de maneira conjunta. É
possível, nesse tipo de ativo, encontrar rentabilidade e valorização. No nosso quarto passo, a gente avança nessa jornada de tomada de decisão rumo ao nosso investimento. E aí um passo muito importante, olhar dentro desse portfólio, já segmentei a minha escolha, estou dentro de um perfil de investimento imobiliário em tijolo, vou colocar numa solução moderna, qual é a opção que eu vou usar? Eu vou fazer esse investimento na região do extremo oeste do país? Não sei, será que é o melhor caminho? Nova York da América Latina, São Paulo, escolha esse portfólio paulistano, o centro econômico financeiro da cidade, localização premium, imóvel com alta demanda que atende a esse novo público. Esse é o grande quarto passo desse investidor que agora toma a sua decisão. Qual que é o quinto passo importante para a gente chegar aí na nossa jornada concluída e experimentando a nossa rentabilidade e a nossa valorização? Escolhemos o nosso imóvel. Nesse caso, escolhi aqui um investimento no On Lorena, um empreendimento onde eu vou comprar um apartamento de 23 metros, um estúdio que vai ser operado pela House, que nesse caso já está decorado o apartamento e esse investidor aqui optou por fazer um pagamento à vista. Por quê? O objetivo disso, aumento da margem de rentabilidade. Observação, a gente tem que olhar as duas coisas. Lembra que a gente falou que nesse tipo de investimento a gente experimenta um nível de retorno diferente com valorização do ativo? A gente pegou aqui o nosso estudo baseado em todos os algoritmos que a gente utiliza na House e chegamos na equação baseada na nossa previsão de demanda que já é estabelecida nessa região e numa receita líquida de R$ 3.895 por mês, que performa por ano 13,36% de rentabilidade. Isso é muito expressivo. E aí o grande ponto e a grande sacada é, de novo, a valorização do ativo é uma constante. E em ambientes de alta volatilidade, quando você consegue encontrar um investimento modernizado, adequado, como a gente encontrou aqui, o teu nível de rentabilidade é extremamente adequado e o teu patrimônio está se consolidando ao longo do tempo. A gente conseguiu, baseado nesse mindset do investidor qualificado, seguir o passo a passo de todas as premissas, de todos os detalhes importantes nessa tomada de decisão e chegar na tomada de decisão de um investimento que dá retorno e gera valorização. Qual que é o próximo passo, Valdir? Aí tem um ponto muito importante na nossa análise e uma tese que a gente tem que entender de forma muito simples. O investimento da forma correta depende de qual é o seu objetivo e de qual é o seu perfil. O que eu quero com este investimento? Neste caso, a gente optou por aumentar a nossa rentabilidade, colocando o preço num preço de oportunidade com o pagamento à vista, aumentando a nossa margem, só que eu poderia trabalhar com outra tese, que é a tese da alavancagem patrimonial, onde eu poderia comprar com um fluxo de pagamentos mais convencional e de maneira onde eu me disponha menos de capital e me aproveite de uma outra situação de muita oportunidade, e aí de fato tem um momento histórico que vem a nosso favor, que é um ambiente de juros muito atrativos, no menor nível histórico, num ambiente de inflação controlada e o mais importante de tudo, com os agentes financeiros disponibilizando crédito. Então, se eu não sou esse investidor que detém esse recurso para comprar pagando à vista, eu posso promover uma alavancagem no meu patrimônio, amparado em todos esses critérios e me valendo desse ambiente totalmente propício. Com isso, a gente conseguiu nessa masterclass fundamentar a importância de uma análise profunda,
de respeitar o passo a passo e construir um investimento que pode e sim, de fato, dar rentabilidade e evolução patrimonial. Esse é um exemplo simples. Eu acelerei aqui o processo para a gente poder encerrar a nossa Masterclass, mas que fica prático, fácil de entender, como existem, sim, muitas alternativas. É importante procurar os melhores produtos pelos melhores desenvolvedores, no caso, as incorporadoras, e aí ter a melhor assessoria de um corretor. Com isso, você vai poder experimentar segurança e rentabilidade em conjunto. Bom, legal, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa Masterclass. Obviamente, a gente fez algumas simulações usando as informações que a gente tem, usando o próprio portfólio da Vitacom como exemplo. Existem centenas, se não muito mais do que isso, de possibilidades de investimento e de teses dentro desse mercado. A gente mostrou aqui uma que é clara, mais óbvia, e é o que a gente entende como ser mais inteligível nesse momento. Então, caso vocês tenham mais dúvidas, a gente vai responder tudo que tem aqui no nosso bate-papo. Podem mandar no e-mail do onacademy@vitacom.com.br dúvidas, sugestões, mais temas que vocês queiram discutir, que vocês queiram aprender. E vemos vocês numa próxima oportunidade. Em nome da Vitacom e de toda a equipe de comercial, vendas, incorporação, negócios, a gente agradece a presença de todos aqui. Chegamos aí a quase 500 pessoas assistindo a nossa aula. Agradeço e tudo de bom. Cuidem-se, cuidem da sua saúde, que é o mais importante, e depois dos seus investimentos, que é onde vocês vão poder construir seus patrimônios. Um grande abraço para vocês, boa noite.